Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre os pensamentos, as ideias, as principais teorias dos filósofos no decorrer do tempo, né? E principalmente a respeito da ética, que é o que nós viemos conversando desde o início dos nossos encontros virtuais. A ética, antes de mais nada, é importante sempre reiterar que ela é uma das principais áreas da filosofia que lidam aí com as questões práticas, né, sejam elas de cunho pessoal, né, que dizem respeito ao indivíduo, mas também que dizem respeito ao coletivo. Então, ela tem um impacto na vida individual, na vida coletiva e na política, nas organizações, né? Além disso, a ética também é aplicada ao mundo profissional, é aplicada ao mundo científico, às questões científicas e assim por diante. Então a ética é uma das áreas mais importantes porque elas dizem respeito às nossas escolhas, né, aquilo que nós fazemos com a humanidade, digamos, nesse sentido, e aquilo que a gente escolhe para a nossa vida, né? Qual é a melhor forma de viver? Essa é uma questão ética bastante difundida e todos os grandes filósofos tentaram de alguma maneira responder essa questão. Mas hoje a gente vai fazer então uma revisão, né, de tudo aquilo que foi falado até aqui para entender um pouco melhor esses conceitos, para entender um pouco mais o movimento, né, que as teorias éticas vão fazendo no decorrer do tempo e assim então poder avançar nos conteúdos de filosofia. Para isso nós precisamos voltar um pouco lá na antiguidade grega, que é o período onde surge a filosofia, né? E os grandes debates ali, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram três grandes nomes da filosofia, em especial da ética, né? Trouxeram aí novas tendências, né? Desenvolveram tendências éticas que acabaram atravessando todo o período médio, atravessando a modernidade. Durante muito tempo teve um grande poder de influência. Os gregos, em linhas gerais, né, eles acreditam que a busca pelo bem, a busca ética pelo bem, ela se dá na realização da própria natureza humana, que é marcada pela racionalidade. Isso mesmo, os gregos acreditavam, né, naquele período, que o que nos distingue dos demais animais é a nossa capacidade de raciocinar, de refletir, é a nossa racionalidade, né? a nossa razão. E isso, então, é que faria dos seres humanos seres privilegiados em relação às atitudes, em relação às escolhas, porque nós somos capazes de refletir sobre as nossas ações, né? Isso, então, marcou ali o início das discussões éticas no Ocidente, a partir de um determinante que é a racionalidade. Então, para os gregos, né, as teorias éticas desenvolvidas nesses períodos devem ser consideradas como uma espécie de racionalismo, né, porque para eles agir bem significava agir conforme a razão, né, seguindo aí os princípios racionais. Logo depois, na chegada da Idade Média, né, algumas coisas mudam, a tendência racionalista ainda continua, né, dominante ali, ela ainda é predominante, no entanto, com a chegada do cristianismo, que se tornou a religião oficial do Ocidente, algumas coisas mudaram, né, a busca por uma vida ética passou a ser avaliada a partir de um modelo de santidade, né, que era personificada pelas figuras religiosas do cristianismo. Então, a santidade tornou-se aí o fundamento da vida ética, do valor das ações éticas, né? Embora o racionalismo ainda estivesse presente, a fé passou a ocupar um espaço predominante também dentro das discussões éticas. No pensamento moderno, isso muda um pouco, né? Novas teorias começam a aparecer, como, por exemplo, teorias que apontam para o dever como um fundamento da ética, outras para o utilitarismo, a utilidade como fundamento da ética,
e mesmo assim, no período moderno, durante todo o período moderno, se sobressai, né, o racionalismo como a melhor forma de organizar as nossas ações e dar sentido para as nossas escolhas, sentido moral, né, sentido ético para as nossas escolhas. Então, de modo geral, predominou uma tendência ética que só vai ser abalada no pensamento contemporâneo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas como nós estamos estudando então a ética na modernidade, eu vou voltar um pouco em algumas tendências, né, as principais pelo menos, eu vou comentar com vocês novamente, que são o dever, o utilitarismo, né, e aí a passagem para as novas tendências, para as tendências contemporâneas da discussão ética. Para a gente lembrar, então, um dos principais filósofos, né, que desenvolveram teorias éticas no Ocidente moderno é o alemão Immanuel Kant. Isso mesmo. O Kant percebeu que, apesar do ser humano ter uma disposição primitiva para o bem, na verdade ele se mostrou mal, né? Ele se mostra mal, insaciável, inconsequente e se submete às inclinações irracionais, aos desejos, aos impulsos e assim por diante. A ética para o filósofo Immanuel Kant deveria ser o controle desse nosso lado irracional, né? Desse nosso lado animalesco, digamos assim. Então, para o filósofo, exercer a racionalidade é a condição necessária para a liberdade e para a moralidade. O ser humano é livre apenas quando age por dever, segundo Kant. E aqui introduz, então, o conceito de dever que vai ser o fundamento da ética, né? Ou seja, o que significa esse dever? Significa ser guiado pela própria razão. Quando nós somos guiados pela razão, né, nós então aí realizamos uma ação por dever, de acordo com uma norma objetiva, né, que oferece um fundamento universal para a moralidade. Né? Uma norma objetiva que seria aí uma regra, né, que todos nós pudéssemos acessar e verificar para aplicar as nossas ações. E quando oferece um fundamento universal, isso quer dizer que ela deve ser válida para todos. Isso chama-se, na ética do Kant, o imperativo categórico. Isso mesmo, Kant desenvolveu ali uma norma, né, uma regra, um imperativo categórico para orientar, né, apenas para máximas que possam ser universalizadas. Isso mesmo, a ética do Kant visa a ideia de universalidade, né? Nós temos que nos guiar pela razão e de um modo universal, sempre observar uma regra que seja válida para todos, né? E não só para o agente ou só para um grupo pequeno de pessoas, tá? Então, sempre a ideia de tomar o ser humano ou a humanidade como um fim, né? E não como um meio para a realização dos nossos impulsos, dos nossos desejos, né? Dos nossos interesses particulares. Os seres humanos têm valor ético, valor moral em si mesmo. Então, todas as nossas ações devem ser guiadas pela razão, orientadas por essa norma objetiva que o Kant chamava de imperativo categórico, né? E sempre universalizar, ou seja, sempre fazer essa norma valer para todos, sem exceção, e tomar o ser humano sempre como um fim em si mesmo e não como um meio para os nossos interesses particulares. Dessa maneira, o Kant então desenvolveu uma ética que ficou conhecida como ética formal, né? Isso mesmo, ela privilegia a forma ao invés do conteúdo, né? O que quer dizer é que existe uma regra ali que pode ser formalizada, né? Que pode ser utilizada para formalizar as nossas escolhas. Bom, além disso, além do Kant com a ética do dever e do imperativo categórico, uma outra tendência ética do mundo moderno, do mundo moderno foi bastante influente, que é o utilitarismo. Isso mesmo, né? O utilitarismo se baseia aí no princípio da utilidade, cujo valor máximo é a felicidade geral. Um dos principais representantes dessa tendência ética é o Jeremy Bentham, isso mesmo. Né? O Bentham propõe a realização de um tipo de cálculo ético, né, que consiste em avaliar a moralidade das ações e optar por aquelas, né, que se mostrem úteis e benéficas ao maior número possível de pessoas. Então, sempre agir
de modo a buscar o bem e evitar o mal em cada situação, né? Mas isso tem algumas consequências. Esse cálculo ético que o Bentham nos diz não é assim tão simples de se realizar. Segundo essa corrente, o utilitarismo, o agente deveria, por exemplo, aceitar moralmente a infelicidade de alguns, né, incluindo a sua própria infelicidade, né, caso ela seja necessária para assegurar a felicidade da maioria. Então nós deveríamos, de algum modo, sacrificar a minoria em favor da maioria. Isso sim segundo o utilitarismo, constitui uma ação moral e justa. Existem muitas controvérsias, né, em relação ao utilitarismo do Jeremy Bentham, que foi aí de grande influência, mas também de muitas críticas, receberam muitas críticas, né? E com isso nós começamos a apontar já para uma mudança, uma nova mudança, né? Em relação às teorias éticas. Então nós temos lá o racionalismo, que se desenvolveu na ética antiga, que predominou pela Idade Média, mesmo com o advento do cristianismo, que atravessou toda a modernidade, com todas as suas transformações técnicas, tecnológicas, científicas, culturais, e no início do século XX, né, ali a passagem do século XIX para o século XX, novas teorias começam a aparecer, e principalmente teorias críticas em relação à modernidade e os valores que foram pregados por ela. Um dos principais filósofos desse período de transição é o Friedrich Nietzsche. Isso mesmo. Nietzsche é um filósofo, como eu disse em outras aulas, muito polêmico, né, de ideias muito fortes e contundentes, e que geralmente causa aí grandes discussões. É um filósofo muito estudado até os dias de hoje, porque ele questionou a origem dos valores morais, como, por exemplo, o bem e o mal. De onde que vêm esses conceitos? Né? Onde que nós podemos encontrar a origem disso? E então o Nietzsche, tomando um sentido etimológico dessa palavra, ele percebeu, né, que a palavra bem, né, ela sempre está relacionada aí originariamente ao que é nobre, ao que é forte e aristocrático. Por isso, o Nietzsche então propõe uma transvaloração, ou seja, uma inversão dos valores definidos pela ética de orientação racionalista, que começa com os gregos e atravessa toda a modernidade, e também uma transvaloração dos valores da ética cristã. Isso mesmo, Nietzsche é um grande crítico do cristianismo, né, e dessas tendências racionalistas da filosofia. Ele definiu como fracos e ressentidos aqueles que sacrificam os seus impulsos vitais, né, tentam controlar os seus impulsos vitais, desenvolvendo estratégias para superar a verdadeira força da vida, né, que é, por exemplo, esses impulsos que nos mantêm vivos como organismos e fortes e saudáveis e assim por diante. A crença numa vida após a morte é uma dessas estratégias que, segundo Nietzsche, nos torna fracos e ressentidos, né? O Nietzsche destacou que aqueles que são verdadeiramente fortes em termos, né, morais, físicos, psicológicos e assim por diante, né? E, portanto, as boas pessoas, né, são aquelas que não conhecem a angústia, o medo ou o remorso. São indivíduos capazes de aceitar a transitoriedade da nossa existência e amar essa existência independentemente da forma como ela se apresenta. Então, apesar de todos os males, os sofrimentos do mundo, o homem forte, segundo Nietzsche, seria aquele capaz de amar a vida com todas as suas, né, os seus aspectos terríveis, né? O Nietzsche, então, é considerado um antirracionalista, porque ele enfatiza os impulsos vitais, esse lado irracional da nossa existência, como sendo o principal, né? Como sendo o nosso caráter originário, e não a racionalidade, que seria secundária, né? E nesse sentido ele faz uma inversão em relação aos valores da modernidade. Afinal, então, a ética contemporânea, quando ela começa a aparecer, né, depois do Nietzsche, nós tivemos aí grandes
eventos que mudaram completamente o destino da humanidade, né? E a ética contemporânea passa a se desenvolver, né? Desenvolver as suas reflexões considerando os acontecimentos mais recentes, como por exemplo as duas grandes guerras mundiais, as crises políticas que se espalharam pelo planeta, as mudanças culturais que foram, né, sendo implementadas a partir do início do século XX e o desenvolvimento de tecnologias que tiveram um grande impacto na nossa forma de viver, no nosso comportamento, né? E também, obviamente, isso traz uma nova maneira de entender o valor da vida e qual é o valor das ações éticas. Dentro desse contexto começam a surgir então outras tendências que também são bastante influentes durante o século XX. Uma delas é chamada de existencialismo. Isso mesmo, existencialismo é uma tendência filosófica que é desenvolvida pelo filósofo Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, né? E que afirmava, por exemplo, que as coisas não existem antes do seu conceito. Isso mesmo, então para que as coisas existam é preciso construir um conceito sobre elas, né? E portanto, o ser humano, né, para o ser humano, a existência precede a essência. Isso quer dizer o quê? Que nós primeiro existimos e depois nós construímos o nosso conceito de humanidade. Não? O existencialismo também é, para o Sartre, uma espécie de humanismo que valoriza o ser humano, coloca o ser humano no centro das suas discussões, principalmente no que diz respeito ao conceito de liberdade. Isso mesmo, a liberdade que constituiria a possibilidade de escolher a própria existência, de inventar-se e reinventar-se a cada momento, é aquela que também traz a responsabilidade por aquilo que nós fazemos com a nossa própria vida, né, e com a vida da humanidade. Né? O Sartre nos dizia que o homem está condenado a ser livre. Isso mesmo, né? O que ele quer dizer com isso? Que nós somos obrigados a construir a nossa essência por meio das nossas escolhas, né? Como ele mesmo disse, a nossa existência ela precede a nossa essência. Essa essência é construída através das nossas livres escolhas, né? Quando nós escolhemos o nosso futuro, escolhemos as nossas ações, projetamos a nossa vida, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, porque ela terá impacto não só sobre nós, mas também sobre a existência humana de forma geral. Por isso, então, o Sartre nos diz que o ser humano, né, ele se angustia diante dessas possibilidades, diante dessas múltiplas possibilidades de escolha, mas ele tem que ter a noção de que, né, a escolha, a liberdade traz consigo também a responsabilidade aí. Portanto, os indivíduos deveriam assumir a liberdade e a responsabilidade pelas consequências daquilo que fazem. Depois do Sartre, uma outra representante muito importante do existencialismo é a Simone de Beauvoir, isso mesmo, também uma filósofa francesa que seguiu aí os preceitos do existencialismo, mas introduziu uma questão muito importante no século XX, porque ela analisou de forma crítica, intensamente crítica, o papel da mulher na sociedade europeia do século XX. Isso, ela defendeu uma independência e uma liberdade intelectual da mulher em relação àqueles valores patriarcais que foram desenvolvidos, foram pregados no Ocidente durante a modernidade e a antiguidade. Ela nos diz, por exemplo, que a identidade feminina deveria ser construída por meio das escolhas livres das próprias mulheres, e não da assimilação de padrões culturais tradicionalmente impostos. Então, a essência das mulheres deveria ser construída a partir das escolhas delas próprias, né, de forma livre e responsável. Elas deveriam então construir aí a sua própria existência, a própria essência.
Então, a Simone de Beauvoir foi uma das grandes representantes do feminismo existencialista, que diz que a mulher, né, deve escolher por si mesma, de forma livre, o seu destino, as suas realizações, a sua essência, portanto, sem a interferência dos valores tradicionais patriarcais que foram impostos a ela no decorrer da história. Sendo assim, então, a ética tematiza, em termos gerais, a liberdade e a responsabilidade que vem junto com isso, né? Principalmente a liberdade e a responsabilidade dos indivíduos em um mundo que é complexo, hoje globalizado, marcado aí por contradições, crises políticas, guerras e coisas como essa que nós estamos vivendo atualmente, né? Uma pandemia, né, de um vírus mortal. Esses ideais modernos de racionalidade que foram pregados desde lá do mundo antigo e atravessou todo esse período, né, todo esse tempo, eles já não conseguiam mais evitar ou solucionar os problemas que a humanidade, nesse período contemporâneo, acabou vivendo. Então, aqueles valores modernos de racionalidade já não se aplicavam mais, já não conseguem solucionar os nossos problemas, o que surge então diversas outras discussões a respeito da ética, ok? Então, com isso, nós fizemos um apanhado geral do que estudamos até aqui, até o existencialismo, né, da Simone de Beauvoir, e a partir da próxima aula, então, nós avançaremos nos conteúdos de ética e de filosofia. Muito obrigado, bons estudos para vocês e lembre-se, sempre que vocês fizerem a leitura de um texto ou terminarem uma atividade, compartilhe com alguém aquilo que você aprendeu. E por falar em atividade, eu vou indicar para vocês hoje, para aprofundar um pouco mais essa reflexão sobre os valores morais, o livro de atividades, os exercícios, as atividades que estão no livro de atividades, que vão da página 4 até a página 9. Ali você vai encontrar diversas questões, né, sobre Kant, sobre os utilitaristas, questões sobre o Nietzsche também, para entender um pouco mais o que o Nietzsche queria dizer, questões sobre o Sartre e a Simone de Beauvoir e o existencialismo em geral. Então, livro de atividades, da página 4 à página 9, você vai encontrar muitos exercícios e também reflexões para aprofundar os conhecimentos sobre ética. Ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.